ponto. A pessoa que atribui a sua queda ao o seu pecado, o erro que cometeu, à fraqueza. Uma pessoa que atribui o seu pecado à sua fraqueza. Ela está 100% errada, não teve nada a ver com fraqueza, existem parcialidades, pode ser que realmente a fraqueza tenha influenciado. Como você enxerga esse ponto? Yang, muitos dizem, pecou porque estava fraco. Isso é uma mentira. Uou, isso é polêmico. Muitos dizem que pecou porque estava fraco. É uma mentira? Isso é uma mentira. Por quê? Caiu porque estava fraco. É uma mentira. Quebrou a cara porque estava fraco. Também é uma mentira. Quebrou a cara porque estava no lugar errado e na hora errada. Uou. Caiu não é porque estava fraco. Caiu porque já queria cair. Pecou porque estava fraco. Não, pecou porque já queria pecar. Porque fraqueza não interfere no caráter que você tem diante do altar. Porque quem não entende o porquê foi chamado, usa a fraqueza como desculpa para errar. Mas quem entende o propósito de estar levantado pelo chamado, usa a fraqueza para revelar a dependência. Eu tô fraco, mas eu dependo. Porque Paulo orou uma certa vez, pedindo 3 vezes para Cristo arrancar o espinho da sua carne. Só que Cristo respondeu dizendo, eu não arranco esse espinho, mas fique tranquilo, que a minha graça ela te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando eu penso que estou forte, fraco eu estou. Mas quando eu entendo que o limite da fraqueza me torna dependente da presença de Deus, Deus me faz avançar, Deus me faz caminhar, Deus me faz triunfar, porque a fraqueza mostra que sem a presença, sem a graça, sem a sua infinita misericórdia, de nada adianta estar de pé. Porque se eu não depender de Cristo e depender das minhas próprias forças, eu mostro que eu estou fazendo com que, da minha maneira, não da maneira de Jesus, não da maneira do Espírito Santo. Então, nós temos que entender que a fraqueza pauta muito sobre ser dependente da presença do Espírito Santo. Ou seja, isso que você falou, cara, é fantástico, porque a gente pode então dizer que parte das pessoas que caem, que erra, é porque elas confiaram demais na sua força. Exato. E não se identificaram como fracas perante Cristo, para que através da fraqueza dela, o poder dele fosse aperfeiçoado. Porque quem Cara, confia... isso é uma chave poderosa. Porque quem confia na sua própria força acha que não precisa da força divina de Deus. Sim. Quem confia na força do próprio braço acha que não precisa da força do braço de Deus. Só que quem depende da força do seu próprio braço, um dia o seu braço o frustrará. Uau. Quem depende da força da sua própria mente, um dia a sua mente lhe frustrará. Porque a gente pode até não conhecer os sonhos e a vontade de Deus, mas uma coisa é certa, se Ele disse, se Ele prometeu, o que eu tenho que fazer é depender e confiar. Porque eu aprendi uma coisa, Yang, Deus não prepara a bênção para ninguém. Deus não prepara a bênção para ninguém. Deus não prepara a bênção para ninguém. Porque a minha bênção já está preparada muito antes de eu nascer. Porque Deus não prepara a bênção para mim. Deus me prepara para receber a bênção. Então, se o ministério não fluiu, se a bênção não chegou, se a porta não abriu, não é que as coisas que Deus disse que não estão preparadas, mas significa que eu não estou preparado para receber aquilo que Deus disse que ele iria fazer. Porque é aquela velha e conhecida frase que muitos pastores, muitos pregadores dizem, o famoso crente doril. O famoso crente doril. Recebeu a bênção, sumiu. É só pegar a bênção que já era. Crente dependente vive propósitos extraordinários. Crente dependente vive propósitos extraordinários. Você falou algo que eu achei interessante, né? Quando você introduziu falando sobre o pecado e sobre caráter. A gente pode dizer que grande parte das igrejas no Brasil hoje que não vivem um avivamento, a falta de um avivamento em grande parte da igreja do Brasil, ela está associada justamente a um desvio de caráter? Sim, eu posso falar porque o jeito que Deus me levantou é em uma área avivalista. Deus me levantou como um pregador avivalista e às vezes eu recebo muitas críticas
pelo meu jeito de transmitir uma mensagem, porque eu gosto, eu sou pentecostal, eu sou um pregador que gosto do poder do Espírito Santo, só que eu aprendi uma coisa: avivamento não está interligado em movimento. Avivamento não está interligado a fazer aviãozinho dentro da igreja. Avivamento não está interligado em marchar, mostrar que é o poderoso. Avivamento está pautado em mudança de comportamento. Porque avivamento nunca partirá de fora para dentro. Sempre começará de dentro para fora. Há quem diga que essa geração é a geração do avivamento. Mas eu não consigo acreditar nisso. Porque essa geração não aceita ser corrigida. Essa geração não aceita ser disciplinada. Essa geração não aceita receber uma palavra dura do seu pastor. Então essa geração só começará a ser avivada quando levantar o pilar da obediência. Porque aonde tem obediências de princípios, existe manifestação do poder do Espírito Santo. Onde tem obediência de princípio, existe manifestação do poder do Espírito Santo. Porque eu não consigo acreditar em pessoas que se dizem ser cheias do Espírito Santo, mas quando senta numa mesa não tem a postura que o Espírito Santo mandou ele ter. Eu não consigo acreditar em uma pessoa que fala que é cheia do poder, mas qualquer mesa é mesa para poder falar mal de outra pessoa. Qualquer roda é roda para falar mal do seu líder. Qualquer conversa é um assunto que nada tá bom, tudo tá ruim, para ele nada lhe agrega. Então, para mim, isso não é um avivamento. Isso é fachada de poder. Deus não desperdiçará o seu poder com pessoas que não querem comprometimento com a palavra. Eu não consigo acreditar em pessoas que se dizem ser cheias, mas não têm caráter diante do altar. E isso tem de muito. Isso tem ocasionado em muitos lugares. A gente que passa por tantas coisas, uma das coisas que faltam dentro das nossas igrejas é discernimento do Espírito Santo. Eu estou falando com você aqui, a mente vai clareando, porque Paulo, em seu ministério, antes de ser conhecido por pregador de multidão, se fosse hoje em dia pregador de muitos congressos, pregador que estaria em grandes holofotes, Paulo, antes de querer transmitir um conhecimento bom, primeiro ele buscou o discernimento do Espírito. Tanto que aquela mulher que falava para ele que ele era um grande homem de Deus por onde ele passava, ele viu que o elogio da boca dela não vinha de Deus. Ele via que o elogio da boca dela vinha de espíritos malignos. E o avivamento está nisso. Saber discernir quando é e quando não é de Deus. Porque o diabo sabe fazer movimento dentro da igreja. O diabo sabe manipular os crentes da igreja. Porque sabe qual que era a estratégia do diabo até alguns anos atrás? Matar o crente tirando ele da igreja. Só que hoje não. Hoje o diabo achou brechas. O diabo cultua com crente. Posso ir mais fundo? O diabo canta com certos cantores. O diabo até pode pregar com certos pregadores, porque o diabo sabe fazer movimento. É aí que entra. Quem realmente é avivado sabe reconhecer quando é Deus que desce com poder dentro da igreja.